Os lustres brilhavam como estrelas capturadas, lançando luz dourada através do mais grandioso salão de baile em toda a Vidória. 500 lobos em pele humana dançavam sob eles, suas risadas e música crescendo através dos salões de mármore que haviam ficado por 1000 anos. O baile de acasalamento da lua de inverno, o convite mais cobiçado no reino. Aloan se pressionou contra a parede do corredor dos servos, sua visão nadando. 3 dias. Haviam sido 3 dias desde que Lady Hela havia permitido a ela algo mais do que crostas de pão velho e água suja. Punição, sua tia havia chamado, pelo crime imperdoável de existir. Fique mais reta, Pipa sussurrou urgentemente ao lado dela. Se o mordomo-chefe te vir balançando, ele reportará à sua tia. Elo forçou sua espinha a enrijecer, embora suas pernas tremessem sob seu vestido de serva puído. Através do arco, ela podia vê-los. A nobreza cintilante das 7 matilhas de lobos envolta em sedas e veludo, seus olhos brilhantes com a caça por seus companheiros desvanecidos. Ela não era uma deles. Ela era nada. Apenas mais 2 horas, Pipa murmurou. Então podemos escorregar para as cozinhas. Eu salvei você, um dos servos. A voz aguda do mordomo-chefe cortou o corredor. A mesa alta requer mais vinho agora. As mãos de Eloen tremeram enquanto ela levantava o pesado decantador de cristal. O peso dele enviou pontos dançando em sua visão. Um pé antes do outro. Isso era tudo o que ela precisava gerenciar. Um pé, depois outro, depois outro. O chão do salão de baile se estendia diante dela como um oceano que ela tinha que cruzar. Casais se separaram ao redor dela, mal registrando sua presença. Para eles, ela era invisível. Um fantasma movendo-se através de seu mundo cintilante. Ela estava a meio caminho da mesa alta quando o sentiu. Uma sensação de picada na parte de trás de seu pescoço, como pontas de dedos roçando em sua pele. Alguém estava observando-la, não olhando de relance, observando com uma intensidade que fez sua respiração prender. Contra seu melhor julgamento, Eloan levantou seu olhar e o mundo parou. Ele sentou ao centro da mesa alta, elevado acima de todos os outros em um trono de ferro preto e pedra da lua, o rei Alfa de Vória. Ela havia ouvido sussurros sobre ele, Callum Blackmer, o rei mais jovem a jamais reivindicar o trono de ferro, o lobo que havia unido as 7 matilhas através de sangue e batalha antes de seu 25º ano. Os sussurros não a haviam preparado para a realidade. Ele era esculpido de sombra e prata, suas feições afiadas o suficiente para cortar, sua mandíbula definida sob um dia de barba escura. Cabelos pretos caíam sobre sua testa, e seus olhos, deuses acima, seus olhos eram o ouro pálido de uma lua de inverno, fixos nela com uma intensidade que roubou o ar de seus pulmões. Por que ele está olhando para mim? O pensamento se espalhou enquanto sua visão embaçava. O decantador ficou impossivelmente pesado em sua mão. Seus joelhos cederam sem aviso, e o cristal escorregou de seus dedos. Ela nunca atingiu o chão. Braços a pegaram, fortes, impossivelmente rápidos, envolvendo sua cintura antes que ela pudesse cair. O decantador se estilhaçou em algum lugar distante. Vinho se espalhando como sangue pelo mármore branco, mas Alone mal o registrou. Tudo o que ela podia sentir era calor. Calor escaldante, avassalador, irradiando do corpo, pressionado contra o dela. Eu te peguei. A voz era baixa, áspera, ressoando através de seu peito como um trovão. Aloan forçou seus olhos a se abrirem e se viu encarando diretamente ouro derretido. O rei Alfa assegurava. O rei Alfa de Vedora havia se movido de seu trono mais rápido do que qualquer lobo deveria ser capaz de se mover, cruzar 30 pés de salão de baile no espaço entre batimentos cardíacos, e pegou uma serva faminta antes que ela pudesse se estilhaçar junto com o cristal. Sua Majestade, alguém estava falando, o mordomo-chefe, sua voz alta de pânico. Perdoe esta desgraça.
A garota será punida imediatamente. Eu a removerei de sua presença. Você não a tocará. As palavras eram quietas, mas carregavam o peso de um comando absoluto. O salão de baile inteiro havia silenciado. 500 lobos estavam congelados, observando seu rei embalar uma serva em seus braços. Sire, a voz do mordomo falhou. Eu disse, Kalin repetiu, seus olhos dourados nunca deixando o rosto de Eloen. Você não a tocará. O coração de Eloen martelou contra suas costelas. Tão perto ela podia ver a forma como suas pupilas haviam dilatado, consumindo o ouro até que apenas anéis finos permanecessem. Suas narinas se alargaram e ela observou o choque cruzar sua expressão, então reconhecimento, então algo mais escuro que ela não conseguia nomear. Qual é o seu nome? Ele exigiu. Eloan. A palavra saiu como mal um sussurro. Eloan Vance. Um murmúrio ondulou pela multidão. Vance, a casa caída. A linhagem que havia sido despojada de sua posição 15 anos atrás, quando seus pais morreram sob circunstâncias misteriosas. Eloan. O rei pronunciou o nome dela como se estivesse saboreando-o, testando seu peso em sua língua. Seu braço apertou em volta da cintura dela. Quando você comeu pela última vez? A pergunta foi tão inesperada que ela respondeu honestamente. 3 dias atrás, Sua Majestade. Algo perigoso brilhou naqueles olhos dourados. Eloan sentiu seu peito vibrar contra ela, um rosnado baixo e mal contido. Quem é responsável por esta garota? Sua voz ressoou pelo salão de baile silencioso. A multidão se separou e Lady Hela deu um passo à frente, seu rosto pálido sob seu pó. Eu sou sua guardiã, sua majestade, sua tia por casamento. Eu lhe garanto, esta exibição é inteiramente dela. Você a matou de fome. Não foi uma pergunta. A boca de Lady Hela abriu, fechou, abriu novamente. Sua majestade, ela é meramente dramática. Eu lhe dei tudo. Eu posso sentir o cheiro da mentira em sua respiração. O salão de baile irrompeu em sussurros. A capacidade do rei Alfa de detectar falsidade era lendária, mas usá-la tão publicamente para humilhar uma nobre perante toda a corte. Esta garota, Kalin continuou, sua voz caindo para algo frio e letal, não sairá deste palácio esta noite ou qualquer noite depois. O coração de Eloen parou. O quê? Lady Hela engasgou. Você não pode simplesmente levar minha protegida. Eu sou seu rei. Kalin finalmente desviou o olhar de Eloen, fixando seu olhar dourado em sua tia com foco predatório. Eu posso fazer o que eu quiser e eu desejo que esta mulher permaneça sob minha proteção. Em que bases? Lady Hela exigiu, desespero quebrando sua compostura. O rei Alfa sorriu. Não foi um sorriso gentil. Nas bases de que ela é minha. A palavra se chocou através de Eloen como uma onda, afogando os suspiros da multidão, o batimento de seu próprio coração, tudo exceto a declaração impossível ecoando pelos salões de mármore. Minha, ela abriu a boca para protestar, para exigir uma explicação, mas a escuridão já estava rastejando nas bordas de sua visão. A última coisa que ela viu antes que a inconsciência a tomasse foi o rosto do rei Alfa acima do dela. Olhos dourados flamejando com posse feroz e algo que parecia terrivelmente como triunfo. Eloen acordou para a seda. A sensação era tão estranha que por um momento ela simplesmente ficou lá, sua bochecha pressionada contra um tecido mais macio do que qualquer coisa que ela já havia tocado. Então a memória retornou em uma inundação. O salão de baile, a queda, os braços do rei ao redor dela, sua voz declarando. Ela se sentou rapidamente, seu coração batendo forte contra suas costelas. A câmara ao redor dela era maior do que todo o quarto dos servos que ela havia compartilhado com Pipa. A luz da lua fluía através de janelas do chão ao teto drapeadas em damasco de prata, iluminando paredes pintadas com cenas de lobos correndo por florestas à meia-noite. A cama sob ela era um vasto oceano de lençóis brancos e peles, grande o suficiente para caber 10 pessoas confortavelmente.
Você está acordada. O olhar de Elo disparou para o canto do quarto. Uma mulher sentou-se em uma cadeira de encosto alto, seus cabelos prateados enrolados no topo de sua cabeça, seu rosto envelhecido gentil, apesar de seus ângulos afiados. Ela usava as vestes azuis escuras de uma curandeira real. Onde estou? A voz de Eloen saiu enferrujada, sua garganta áspera. A torre do rei, Ulterer. A mulher respondeu, levantando-se para derramar água de um jarro de cristal. Eu sou Tessel, a médica pessoal de Sua Majestade. Você esteve inconsciente por quase 14 horas. 14 horas? Elo pressionou uma mão em sua testa, lutando contra a tontura que ainda nadava através dela. O rei, ele disse, beba primeiro. Thessaly pressionou o copo em suas mãos, então perguntas. A água estava fria e limpa, e Aloan teve que se forçar a não engoli-la como um animal faminto. Seu estômago se apertou dolorosamente, lembrando-a de seu vazio. Pequenos goles, Thessaly advertiu. Seu corpo precisa de tempo para lembrar como processar alimentos. Falando nisso, ela levantou uma bandeja de prata da mesa de cabeceira, revelando caldo e pão. Coma devagar. O rei foi muito específico sobre seus cuidados. As mãos do rei tremeram em torno do copo. Por que estou aqui? Porque ele disse que eu era que eu pertencia. A porta abriu sem aviso. Aloan o sentiu antes de vê-lo. Aquela mesma consciência de picada que ela havia experimentado no salão de baile. A sensação de ser presa por uma força invisível. Então Kalim Blackmer entrou na câmara e todo o ar deixou seus pulmões. Ele havia mudado de sua vestimenta formal para roupas mais simples, calças pretas, uma camisa branca aberta na gola. Mas ele parecia não menos perigoso. Se algo, a vestimenta casual enfatizava o poder predatório enrolado em cada linha de seu corpo. Deixe-nos, ele disse a Thessaly. A curandeira fez uma reverência e partiu sem uma palavra. A porta fechou atrás dela com um clique suave que soou para Elian como o teto de uma tumba. Você deveria estar comendo. O olhar do rei caiu sobre a bandeja intocada. Thesis ficará descontente. Por que estou aqui? A pergunta explodiu antes que Eloin pudesse contê-la. Ela apertou o copo firmemente, usando-o como uma âncora contra o tremor que ameaçava tomar conta de seu corpo. Kalim se aproximou. Cada passo foi medido, deliberado, como um lobo se aproximando de uma presa que ele não desejava assustar. Quando ele alcançou a beira da cama, ele parou, seus olhos dourados percorrendo o rosto dela com uma intensidade perturbadora. Você está aqui, ele disse lentamente. Porque eu te trouxe aqui. Sim, eu entendi isso. As palavras saíram mais afiadas do que ela pretendia. O que eu não entendo é por quê. Eu não sou ninguém, uma serva. Menos que isso, na verdade. Eu sou uma protegida de uma nobre menor que ficaria feliz em me ver morta. Por que o rei Alfa de Dora publicamente reivindicaria? Você não sente isso? A pergunta a parou friamente. Sentir o quê? Sua mandíbula se apertou. Frustração cruzou sua expressão. Ou talvez algo mais vulnerável. Quando eu te toquei no salão de baile, você não sentiu nada? A boca de Elo secou. Ela havia sentido algo. O calor avassalador. A maneira como seu coração havia disparado além da simples explicação do medo. A estranha atração por ele que mesmo agora zumbia sob sua pele. Eu não sei do que você está falando, ela mentiu. Você esquece que eu posso cheirar a engano. Calor inundou as bochechas de Eloin. Então talvez você devesse parar de fazer perguntas para as quais já sabe as respostas. Por um momento, Kalim simplesmente a encarou. Então, inesperadamente, o canto de sua boca se contraiu. Você tem uma língua afiada para alguém em uma posição tão precária. Posição precária. A espinha de Elo enrijeceu. É isso que é? Eu sou uma prisioneira? Você é uma convidada. Convidados podem sair. Então saia. Kalim recuou, gesticulando em direção à porta. Se é isso que você realmente deseja,
Eu não a impedirei. Você pode sair desta câmara, deste palácio, e retornar aos cuidados de sua tia. Ilouan congelou. A oferta pairou no ar entre eles, genuína, apesar de sua impossibilidade. Ela pensou na fúria fria de Lady Hela, nos castigos que a aguardariam por causar uma cena tão pública, na lenta inanição que havia se tornado sua existência. Ela não se moveu. Algo mudou na expressão de Catelyn, suavizando quase imperceptivelmente. Ele se sentou na cadeira que Tessa lhe havia desocupado, trazendo seus olhos para mais perto do nível dela. Eu te assustei esta noite, ele disse quietamente. Essa não era minha intenção. Você me reivindicou na frente de 500 pessoas. A voz de Elóin vacilou apesar de seus esforços para mantê-la firme. Qual era exatamente sua intenção? O rei ficou em silêncio por um longo momento. Quando ele falou, sua voz era baixa o suficiente para que ela tivesse que se inclinar para ouvi-lo. 23 anos atrás, antes de eu nascer, uma vidente veio à corte de meu pai. Ela profetizou que a linhagem Blackmyr terminaria comigo, a menos que eu encontrasse minha companheira desvanecida antes do meu 30º ano. Seus olhos dourados fixaram os dela sem piscar. Eu farei 30 no solstício de inverno daqui a 12 dias. O sangue de Ian gelou. Você acha que eu sou... Eu não acho, Kalina interrompeu. Algo feroz queimando em seu olhar. Eu sei. No momento em que te peguei, no momento em que seu cheiro preencheu meus pulmões, meu lobo reconheceu o que você é. Ele se inclinou mais perto e a respiração de Elóin engasgou enquanto ela sentia o calor irradiando dele mais uma vez. Você é minha companheira. Elói Vance, aquela que a lua criou para mim. As palavras deveriam ter sido românticas. Em vez disso, elas a preencheram com terror frio. Isso é impossível, ela sussurrou. Eu nem sou uma loba. Sua expressão mudou com algo que ela não conseguia ler. Não, ele concordou suavemente. Você é algo muito mais interessante. Antes que Elóin pudesse exigir uma explicação, as portas da câmara se abriram. Um guarda entrou correndo, seu rosto pálido de urgência. Sua Majestade, perdoe a intrusão. Lady Hela peticionou o conselho. Ela está exigindo que a garota seja devolvida à custódia dela imediatamente. Os olhos de Kalin nunca deixaram o rosto de Eloan, mas sua voz, quando ele falou, era fria o suficiente para congelar o próprio ar. Deixe-a tentar. A câmara do conselho ficava profundamente dentro da ala leste do palácio, uma sala circular de mármore preto e veias de prata que pareciam pulsar à luz de velas. 7 cadeiras cercavam uma mesa crescente, ocupada pelos líderes das 7 matilhas que aconselhavam a coroa. Ilouan estava no centro da sala, sentindo-se como um cordeiro cercado por lobos, o que ela supôs ser exatamente o que ela era. Isso é altamente irregular. Lord Aldrich Thorne, alfa da matilha do norte, inclinou-se para a frente com desdém mal disfarçado. Você não pode simplesmente reivindicar um humano no baile de acasalamento. As leis são claras. As leis, Kalin interrompeu de sua posição na cabeceira da mesa, afirmam que um rei pode proteger qualquer cidadão de Vidora que enfrente tratamento injusto. Esta mulher foi morta de fome por sua guardiã. Eu estou exercendo minha prerrogativa real. A prerrogativa real não se estende a declarar um humano sua propriedade. Lady Hela falou de sua posição no estande do peticionário. Seu rosto estava cuidadosamente composto, mas Elóin podia ver a fúria borbulhando sob a superfície. Minha sobrinha está perturbada. Ela sempre foi propensa a dramáticas, à manipulação. Ela pesa menos que uma criança de 12 anos. Kaelin interrompeu friamente. Eu poderia contar suas costelas através de seu vestido. Murmúrios se espalharam pelo conselho. Ilouin manteve seu olhar fixo no chão, vergonha queimando em suas bochechas. Ela não havia pedido nada disso, nem a humilhação pública de sua condição, nem o interesse inexplicável do rei,
nem o horror de ter sua vida debatida por estranhos. Mesmo se aceitarmos que o cuidado de Lady Hela foi insuficiente, disse outro membro do conselho, uma mulher com cabelos cor de cobre e olhos calculistas, a solução do rei levanta questões preocupantes. Você afirma que esta garota é sua companheira desvanecida, Sua Majestade. Bufa. No entanto, ela não tem marca, não carrega cheiro de lobo. Como é tal coisa possível? Isso não é preocupação do conselho. Certamente é. O lábio de Lord Thorne se curvou. Você espera que aceitemos uma rainha humana. A linhagem de Blackmer diluída com cuidado. A única palavra cortou a câmara como uma lâmina. Callin não havia levantado sua voz, mas a ameaça nela era inconfundível. Você fala de sua futura rainha. Escolha suas próximas palavras com extremo cuidado. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Eu recuso. Sua própria voz a assustou. Cada cabeça na câmara se virou para ela, e Eloan sentiu suas bochechas em chamas, mas ela levantou seu queixo e continuou. O que quer que o rei acredite sobre destino ou companheiros, eu não concordei com nada. Você não pode tomar decisões sobre minha vida como se eu não tivesse voz no assunto. Os olhos de Lord Thorne brilharam com cruel divertimento. Bem, o rato tem uma voz. Ela fala corretamente, Lady Hela disse rapidamente, aproveitando a abertura. Eloan está claramente sobrecarregada. Ela precisa de ambientes familiares, cuidados adequados. Permita-me levá-la para casa. E não. Callin levantou-se de sua cadeira. O movimento foi lento, controlado, mas algo nele fez com que cada lobo na sala ficasse tenso. A garota fez sua objeção ser ouvida, ele disse, movendo-se ao redor da mesa em direção a Eloin. E ela está correta. Ela não concordou em ser minha rainha. Esse é o direito dela. Elo sentiu um lampejo de alívio, rapidamente afogado pela confusão enquanto Callin parava diretamente à sua frente. No entanto, seus olhos dourados penetraram os dela. Ela não deseja retornar aos cuidados de Lady Hela. Você deseja, Eloan. A pergunta era uma armadilha. Ela podia vê-la claramente. Se ela dissesse não, ela permaneceria no poder do rei. Se ela dissesse sim, ela retornaria à lenta inanição e punição certa. Eu desejo, ela disse cuidadosamente, fazer minhas próprias escolhas sobre minha própria vida. Algo que poderia ter sido aprovação cruzou o rosto de Callin. Então eu proponho um compromisso. Ele se virou para se dirigir ao conselho, embora seu corpo permanecesse angulado em direção a Eloin, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor dele. Elo Vance permanecerá no palácio como convidada da coroa por 30 dias. Durante esse tempo, ela receberá todo o conforto, toda a liberdade para ir e vir como quiser. Se ao final desses 30 dias ela desejar partir, ela será providenciada com um generoso acordo e passagem segura para onde quer que ela deseje. Lord Thorne fez uma careta. E quanto à profecia? O solstício é em 12 dias, não 30. Então eu suponho, Callin disse quietamente, que eu deveria ser persuasivo. Seu olhar retornou para Eloin, e ela sentiu todo o peso de sua atenção como uma força física. Havia calor ali e promessa e algo selvagem à espreita sob a superfície. O conselho irrompeu em discussões, mas Eloin mal os ouviu. Tudo o que ela conseguia pensar eram os 12 dias agora pendurados sobre sua cabeça como uma lâmina. 12 dias até o solstício. 12 dias para determinar o destino de um rei. Naquela noite, Eloin estava na janela de seus novos aposentos, sua testa pressionada contra o vidro frio. As flores da lua floresciam sob sua janela, suas pétalas se desdobrando na escuridão. E além delas, a grande floresta se estendia em direção às montanhas como um oceano de sombra. Comida estava intocada na mesa atrás dela, mais comida do que ela havia visto em meses, mas seu estômago estava muito apertado para a fome. Você é minha companheira, Eloan Vance.
As palavras ecoaram em sua mente, recusando-se a soltá-la. Ela conhecia as histórias. Claro, todos conheciam. Companheiros desvanecidos eram sagrados entre lobos. Duas almas ligadas pela própria deusa da lua, destinadas a se completar através de vidas. Mas aquelas histórias eram sobre lobos. Ela era humana. Completamente, totalmente humana, não era? Uma batida suave interrompeu seus pensamentos. Antes que ela pudesse responder, a porta abriu e Pipa entrou correndo. Seu rosto redondo corado de esforço. Eloin. Sua amiga jogou os braços em volta dela. Eu estive tentando te alcançar por horas. Os aposentos dos servos estão zumbindo. Todo mundo está falando sobre como o rei eu sei. Elo retribuiu o abraço com força. Eu estava lá. Pipa recuou, seus olhos arregalados. É verdade. Ele realmente te chamou de sua companheira na frente de todo o conselho? Ele acredita que eu sou. Eloin afundou na beirada da cama, subitamente exausta. Ele está enganado, obviamente. O que quer que ele sentiu? O que quer que o fez pensar? Quando a voz de Pipa estava estranhamente séria. Você já se perguntou por que Lady Hela te odeia tanto? A pergunta pegou Aloan desprevenida. Porque eu sou um fardo. Porque meus pais morreram e me deixaram sob os cuidados dela quando ela nunca quis. Não. Pipa sentou-se ao lado dela, baixando a voz. Estou naquela casa há 6 anos. Ela não apenas te ressente, ela te teme. Já vi o jeito que ela te observa às vezes, como se estivesse esperando que algo terrível aconteça. Um arrepio desceu pela espinha de Aloan. O que você está dizendo? Estou dizendo que talvez o rei não esteja tão enganado quanto você pensa. Talvez haja algo em você que a porta abriu com um estrondo. Kalin estava na soleira, seu peito ofegando, seus olhos dourados selvagens. Atrás dele, Tessely e 2 guardas se apressaram para acompanhar. Sare, por favor, a curandeira estava dizendo. Isso é muito impróprio. Mas o rei não estava ouvindo. Seu foco estava fixo inteiramente em Eloen, suas narinas dilatadas enquanto ele inspirava profundamente. Você está angustiada. As palavras saíram ásperas, quase guturais. Eu senti isso através do elo. Eu senti ele parou, parecendo se conter. Parte da selvageria sumiu de seus olhos, substituída por algo como vergonha. Perdoe-me, ele se endireitou, visivelmente forçando compostura. Eu não deveria ter. O elo é novo. Eu ainda estou aprendendo a controlar a conexão. Elo o encarou. Você sentiu minhas emoções de todo o palácio. Não é uma habilidade que eu possa desligar. Ele passou uma mão por seus cabelos escuros, o gesto estranhamente vulnerável. Quando você está chateada, eu sinto uma atração, uma necessidade de para quê? Sua mandíbula se apertou. Para te proteger, para consertar o que quer que esteja te causando dor. A admissão pairou entre eles, pesada de implicações. O coração de Aloan estava acelerado novamente, e ela observou suas narinas se dilatarem como se ele pudesse sentir o cheiro da mudança em seu corpo. Talvez, Tessalia sugeriu delicadamente, o rei possa continuar esta conversa pela manhã. A senhora teve um dia avassalador. Kaelin assentiu rigidamente, mas ao se virar para sair, ele parou na soleira. Ilan, ela olhou para cima. O elo entre companheiros não é unilateral. Seus olhos dourados prenderam os dela através do quarto. Com o tempo, você me sentirá também. Minhas emoções, minhas necessidades. Ele pausou e algo perigoso piscou em sua expressão. Minha fome. Então ele se foi. A porta fechando atrás dele, deixando Eloin tremendo na beirada de sua cama com a mão de Pipa segurando a dela. Quando? Pipa sussurrou. No que você se meteu? Eloan balançou a cabeça lentamente, seu coração ainda batendo forte pela intensidade de suas palavras de despedida. Ela não tinha resposta, mas no fundo de seu peito, em um lugar que ela nunca havia reconhecido antes, algo estava começando a se mover, algo que reconhecia o chamado de seu lobo, e estava desesperado para responder. 3 dias se passaram no palácio,
e Aloan passou cada um esperando que o outro sapato caísse. Nunca aconteceu. Fiel à sua palavra, Kalin deu a ela completa liberdade. Ela vagou pelos jardins quando quis, explorou a vasta biblioteca do palácio, comeu refeições que a fizeram chorar com sua riqueza. Ninguém a parou. Ninguém a questionou. Os servos a trataram com deferência cuidadosa, como se ela já fosse a rainha que seu rei a havia nomeado. Mas foi o próprio rei quem mais a confundiu. Ele não forçou, não exigiu. Não usou seu poder óbvio para dobrá-la à sua vontade. Em vez disso, ele simplesmente apareceu na biblioteca quando ela estava lendo, nos jardins quando ela caminhava entre as flores da lua, nas refeições onde ele sentava à mesa dela e fazia perguntas sobre sua infância, seus interesses, seus sonhos. Você está tentando me seduzir? Ela o acusou na terceira manhã quando o encontrou esperando com doces frescos do lado de fora de seus aposentos. Eu estou tentando te conhecer, ele corrigiu. Há uma diferença, não há? Aqueles olhos dourados enrugaram com algo que poderia ter sido divertimento. Eu sou um rei. Se eu quisesse te seduzir, eu simplesmente comandaria. Você não pode comandar o desejo, não. Ele se aproximou e ela sentiu aquela atração novamente, a gravidade inexplicável puxando-a para ele. É precisamente por isso que eu não tentei. Ele a deixou parada na porta com doces quentes nas mãos e calor florescendo em suas bochechas. Bufa! Cada noite, sozinha em seus aposentos, Ilawen examinava as estranhas sensações que se acumulavam dentro dela. O rei estava certo. Ela estava começando a sentir o elo. Começou como sussurros, um estremecimento de contentamento quando ela sabia que ele estava perto, uma pontada de ansiedade quando ela sentia seu estresse. Na terceira noite, ela podia identificar sua localização no palácio simplesmente focando naquele fio invisível que os conectava. Deveria tê-la aterrorizado. Em vez disso, parecia voltar para casa. Você não está comendo. A voz de Tessali a sobressaltou de seus pensamentos. A curandeira havia começado a visitar seus aposentos todas as noites, sob o pretexto de verificar sua recuperação. Embora Eloin suspeitasse que o rei a havia pedido para observar sinais de angústia. Não estou com fome esta noite, Eloana admitiu. Tessali a estudou com olhos conhecedores. Seu corpo está mudando, adaptando. Ele requer combustível, mesmo quando sua mente não o reconhece. Mudando, Elo largou o garfo. O que você quer dizer com mudando? A curandeira hesitou. O rei falou com você sobre o que você é. Ele disse que eu era algo interessante. A mandíbula de Ian apertou com a memória. Ele nunca explicou o que ele queria dizer. Não é meu lugar. Por favor. Aloan estendeu a mão para a mão da mulher mais velha. Todo mundo neste palácio parece saber algo sobre mim que eu não sei. Tô cansada de ser mantida na escuridão. Tessalia ficou em silêncio por um longo momento. Então ela suspirou. Quando você desmaiou no salão de baile, eu a examinei minuciosamente. Seu corpo não mostra sinais de herança de lobo, nem sentidos aguçados, nem cura acelerada, nem capacidade de mudança. Então como posso ser a companheira dele? Essa é a questão. O rosto envelhecido de Tessali estava perturbado. Há um poder em você, Eloen. Algo dormente, algo suprimido. Eu acredito que foi ligado desde a infância. Frio percorreu as veias de Elo. Ligado por quem isso eu não posso dizer, mas o elo com o rei está o despertando. O que quer que estivesse trancado dentro de você está começando a se agitar. As mãos de Iluen tremeram. Ela pensou nas palavras de Pipa. Ela não apenas te ressente, ela te teme. O que acontece quando ele acorda completamente? Tessali balançou a cabeça lentamente. Eu não sei. Ninguém sabe. O que quer que você seja, criança, isso não tem sido visto há muito tempo. Naquela noite, Aloan sonhou. Ela estava em uma floresta de árvores prateadas, sua casca brilhando como luz da lua tornada sólida.
Um lobo a esperava no fim do caminho, maciço, preto como a meia-noite, com olhos de ouro ardente. Kalin. Ela sabia que era ele sem que lhe dissessem. Ele se aproximou lentamente, sua grande cabeça abaixada, e pressionou seu focinho contra a palma da mão dela. O toque enviou fogo correndo por suas veias. Meu. A voz dele ecoou em sua mente. Finalmente meu. Os dedos de Aloan se enrolaram em seu pelo. Eu não entendo o que está acontecendo comigo. Você está despertando. Seus olhos de lobo prenderam os dela. O que foi roubado está retornando. O que foi roubado? O sonho se estilhaçou, e Lowen ofegou acordada para encontrar Kalin em sua câmara. Não o lobo, mas o homem parado rígido ao pé de sua cama. Seu rosto estava pálido, seus olhos dourados arregalados. Você estava em meus sonhos, ele respirou. Você não deveria ser capaz. Esse nível de elo leva anos para sair. Ilouan se levantou rapidamente, seu coração martelando. Você não pode simplesmente entrar no meu quarto no meio da noite. Eu não entrei. Eu já estava aqui. Ele balançou a cabeça, parecendo quase atordoado. Meu corpo caminhou até aqui enquanto eu dormia. O elo me puxou para você. Ilouan o encarou. Na luz da lua que fluía por suas janelas, ela podia ver que ele vestia apenas calças de dormir, seu peito nu, seus pés descalços. Ele realmente havia caminhado até aqui inconscientemente, atraído por qualquer conexão impossível que existia entre eles. Isso não pode continuar, ela sussurrou. Não. Ele se moveu em direção a ela, e ela descobriu que não conseguia recuar. Só pode aprofundar. Kalin, diga novamente. A voz dele havia caído áspera e faminta. Meu nome. Diga-o. Kalin. A palavra saiu de seus lábios antes que ela pudesse pará-la. Ele estremeceu, seus olhos fechando brevemente. Quando eles abriram, o ouro havia engolido o preto inteiramente, e ele estava olhando para ela como um homem morrendo de sede. Eu estou tentando, ele sussurrou. Para te dar tempo, para te deixar escolher isso, mas o elo, meu lobo. Ele parou, suas mãos cerrando os punhos ao lado do corpo. Ilan podia ver os tremores percorrendo seu corpo, o esforço visível de sua contenção. O que seu lobo quer? Ela se ouviu perguntar. Pergunta errada. Ela soube no momento em que as palavras deixaram sua boca. Cain se moveu mais rápido do que ela podia seguir. Em um momento ele estava ao pé de sua cama. No próximo, ele estava diante dela, suas mãos segurando seu rosto, sua respiração quente contra seus lábios. Meu lobo quer te reivindicar. Sua voz era mal-humana, um rosnado envolto em palavras. Para te marcar, para te fazer minha de uma forma que nunca possa ser desfeita. O coração de Elo deveria ter congelado de terror. Em vez disso, ele acelerou com algo muito mais perigoso. E o que você quer? Ela sussurrou. O mesmo. Sua testa caiu para repousar contra a dela. Deus me ajude. O mesmo. Seus lábios encontraram os dela. O beijo não foi gentil. Foi reivindicador, devorador, uma posse tão total quanto qualquer voto proferido. As mãos de Aloan encontraram os ombros dele, com a intenção de empurrá-lo para longe. Mas em vez disso, seus dedos cravaram na pele dele, puxando-o para mais perto. Calor explodiu através de seu corpo. Não o calor confortável do elo, mas algo derretido e avassalador. Ela sentiu algo mudar dentro dela, algo se abrindo como gelo na primavera. Kalin gemeu contra a boca dela. Suas mãos deslizaram de seu rosto para sua cintura, levantando-a, pressionando-a de volta nos travesseiros, enquanto seu corpo cobria o dela. E então seus dentes rasparam sua garganta. A sensação enviou um raio através de suas veias. Algo dentro de Eloen gritou, sim e não, simultaneamente. Seu corpo se arqueou em direção a ele, mesmo enquanto sua mente gritava, atenção. Caim, espere! Ele congelou. Por um longo e terrível momento, ele permaneceu perfeitamente imóvel, sua boca contra seu ponto de pulso, sua respiração vindo em afares irregulares. Então,
Com o que parecia um esforço agonizante, ele recuou. Seus olhos estavam selvagens, mais lobo do que homem. Uma fina linha de sangue marcava seu lábio inferior, onde suas presas haviam descido. Me desculpe. As palavras eram guturais, mal inteligíveis. Me desculpe. Eu não quis. Ele se foi antes que ela pudesse responder, a porta batendo atrás dele, deixando Eloin sozinha em seus lençóis emaranhados, com seu coração batendo forte e seu corpo doendo, e uma única verdade aterrorizante se cristalizando em sua mente. Ela queria que ele voltasse. Ela queria que ele terminasse o que ele havia começado. E o que quer que estivesse despertando dentro dela, queria isso ainda mais. Elo não dormiu novamente naquela noite. Ela sentou-se perto de sua janela, observando a lua traçar seu caminho pelo céu. Seus dedos pressionados no local de sua garganta, onde os dentes de Kallen haviam roçado sua pele. A carne formigava ali, sensível de um jeito que nunca havia sido antes. Para te marcar, para te fazer minha de um jeito que nunca possa ser desfeito. Ela deveria ter ficado horrorizada. Ela deveria ter fugido do palácio ao amanhecer, aceitado o acordo oferecido pelo rei e desaparecido para algum lugar onde seu vínculo não pudesse alcançar. Mas mesmo enquanto ela pensava nisso, ela sabia que era impossível. O fio que os conectava não era mais um sussurro, era uma corda, uma corrente, uma âncora embutida em sua própria alma. Enquanto o amanhecer começava a clarear o céu, uma batida suave veio à sua porta. Minha senhora, o rei solicita sua presença na sala do trono. É urgente. Eloan se levantou em pernas instáveis. O que quer que a esperasse, ela enfrentaria. Mas enquanto ela seguia o servo pelos sinuosos corredores do palácio, ela sentiu algo novo através do vínculo. Não a presença controlada usual do rei, mas algo afiado e frio. Medo. O rei Alfa de Evadora estava com medo. E de alguma forma, Eloan sabia com terrível certeza que o medo dele tinha tudo a ver com ela. A sala do trono estava fria. Iana havia passado por esses salões antes, grandes corredores de mármore preto e filigrana de prata, mas ela nunca havia entrado na sede do poder valdoriano. Fileiras duplas de colunas se estendiam em direção a Hades, onde o trono de ferro esperava, seu metal escuro brilhando com pedras da lua embutidas que pulsavam com luz fraca. Kalin estava diante do trono, de costas para ela. Ele estava vestido para a guerra, armadura de couro preto, lâminas gêmeas cruzadas em sua espinha, e algo em sua postura rígida fez o medo que ela sentia através do vínculo dele se afiar em gelo. Kalin? A voz dela ecoou na vasta câmara. O que aconteceu? Ele se virou e a respiração de Eloin prendeu. Seu rosto era esculpido em pedra, mas seus olhos, aqueles olhos dourados que haviam queimado com desejo há meras horas, estavam vazios de pavor. Houve um ataque. Sua voz era plana e controlada. 3 aldeias na fronteira leste massacradas na noite. A mão de Eloan voou para sua boca. Lobos? Algo muito pior. Ele desceu os degraus do estrado, cada movimento preciso e deliberado. Você já ouviu falar dos Ox? O nome despertou algo na memória de Eloin. Histórias sussurradas da infância. Contos contados para assustar crianças travessas. Lobos que perderam suas almas, que se alimentam da força vital de outros. Não perdidas. Kalin parou diante dela, perto o suficiente para que ela pudesse ver a tensão encordoada em seu pescoço. Roubadas. Há um ritual, antigo e proibido, que pode arrancar a alma de um lobo e deixar para trás apenas fome, apenas destruição. Por que você está me dizendo isso? Sua mandíbula apertou. Porque os ataques não foram aleatórios. As aldeias que foram atingidas, elas formaram uma linha, um caminho. Um caminho para onde? Aqui. Seus olhos dourados penetraram os dela. Para você, as palavras não faziam sentido. Não podiam fazer sentido. Isso é impossível. Ninguém sequer sabia que eu existia até 4 dias atrás. Alguém sabia. A mão de Kellen subiu para segurar o rosto dela,
seu polegar traçando sua maçã do rosto com gentileza desesperada. Alguém sempre soube. E eles estão vindo por você, Aloan. Antes que ela pudesse responder, as portas da sala do trono se abriram com um estrondo. Lord Thorne entrou, seu rosto trovejante. Atrás dele veio Lady Hela, ladeada por 2 membros do conselho cujos nomes Aloan nunca havia aprendido. Sua Majestade, a voz de Thorne pingava com satisfação mal disfarçada. Nós completamos nossa investigação sobre os ataques. A trilha de destruição leva diretamente ao palácio. Mais especificamente, seu olhar mudou para Eloin com triunfo frio. Para ela, isso é absurdo. Kaelin rosnou. É. Lady Hela deu um passo à frente, sua compostura se quebrando para revelar algo feio por baixo. Minha sobrinha sempre atraiu infortúnios. A morte a segue como uma sombra. Primeiro seus pais, agora essas aldeias. Meus pais morreram em um acidente. Eloan interrompeu, sua voz tremendo. Eles morreram? O sorriso de sua tia era afiado como vidro quebrado. É isso que você acredita? A sala do trono silenciou. Eloan sentiu o sangue escorrer de seu rosto. O que você está dizendo? Estou dizendo, querida sobrinha, que seus pais não morreram em um acidente de carruagem. Os olhos de Lady Hela brilhavam com 15 anos de ressentimento acumulado. Eles foram executados por ordem do próprio rei Alfa anterior. Não. A palavra saiu como um sussurro. Isso é uma mentira. Seu pai era um estudioso que descobriu algo que não deveria. Sua mãe era Hela pausou, saboreando o momento, algo que nunca deveria ter existido. E você, Aloan, é a abominação que eles criaram juntos. Kallen se moveu entre eles, seu corpo uma parede de fúria protetora. Suficiente, as pessoas merecem saber o que você trouxe para seu palácio. A voz de Lord Thorne ecoou pela câmara. O que você reivindicou é sua companheira. Ela é a filha de uma luminária, uma criatura de pura luz da lua que não caminhou neste reino em 1000 anos. Sua própria existência é uma afronta à ordem natural. Luminária. A palavra ressoou através do peito de Eloin como um sino sendo tocado. Algo dentro dela a reconheceu, respondeu a ela, agitou-se em seu sono. Seu poder foi ligado no nascimento. Hela continuou implacavelmente. Mas a ligação está falhando. Todos os dias ela permanece perto do rei. O elo deles alimenta seu despertar. E quando ela emergir completamente, ela será magnífica. A voz de Kallen cortou as palavras venenosas de sua tia como uma lâmina. Ela será exatamente o que ela nasceu para ser. Ele se virou para encarar Eloin, e em seus olhos ela não viu medo, nem hesitação, apenas uma certeza feroz e ardente. Eu não me importo com o que você é, ele disse quietamente para seus ouvidos apenas. Eu não me importo com o que eles dizem. Você é minha, Eloan. Nada mudará isso. Kalin, os ocos estão vindo por você. Eles querem seu poder, sua luz. Eu não deixarei que eles o tenham. Suas mãos emolduraram o rosto dela, sua testa pressionando a dela. Mas eu preciso que você confie em mim. Você pode fazer isso? Toda a parte racional de Eloin gritou que isso era loucura. Ela conhecia este homem há 4 dias. 4 dias de confusão e medo, e este elo impossível e consumidor que desafiava toda a lógica. Mas sob o medo, sob a dúvida, algo mais profundo falou. Ele é seu, sussurrou como você é dele. Sim, ela respirou. Eu confio em você. Alívio inundou suas feições. Então sua expressão mudou, tornando-se algo primal e urgente. A ligação em seu poder está rachando, ele disse rapidamente. Quando ela quebrar completamente, a onda será avassaladora. Poderia te destruir a menos que você tenha uma âncora. Uma âncora, um elo de companheiros completo. Seus olhos dourados procuraram os dela. Eu preciso te marcar, Eloin, esta noite. Agora é a única maneira de garantir que você sobreviva ao que está por vir. Atrás deles,
Lord Thorne engasgou de indignação. Lady Hela soltou um grito de protesto, mas Eloin não ouviu nada disso. Tudo o que ela podia ver era Catelyn. Tudo o que ela podia sentir era a verdade de suas palavras ressoando através de cada fibra de seu ser. Faça, ela sussurrou. Ele não hesitou. A boca dele encontrou sua garganta, e desta vez não houve raspagem gentil, nem roçar provocador. Seus dentes afundaram profundamente na junção de seu pescoço e ombro, e o grito de dor de Eloin transformou-se em algo completamente diferente. Luz explodiu através de seu corpo. Luz pura, cegante, magnífica. Ela sentiu a ligação que havia enjaulado seu poder por 23 anos se estilhaçar como correntes de vidro. Ela sentiu a alma de Catelyn colidir com a dela. Duas metades de algo antigo finalmente se tornaram inteiras, e ela sentiu com terrível clareza os ocos nos portões do palácio. Eles haviam chegado. A luz se desvaneceu lentamente, deixando Eloin ofegante nos braços de Catelyn. Tudo estava diferente. O mundo havia se aguçado em foco cristalino. Ela podia ouvir batimentos cardíacos ecoando pelo palácio, sentir o cheiro do medo e da fúria emanando dos membros do conselho reunidos, sentir a luz da lua fluindo pelas janelas altas como uma carícia contra sua pele. Elo. A voz de Catelyn era áspera, estranha. Seus olhos. Ela pegou seu reflexo na superfície polida de sua armadura. Seus olhos, antes um marrom comum, agora brilhavam com luz prateada, como a própria lua havia tomado residência por trás de seu olhar. Os ocos, ela respirou, o conhecimento inundando através de seus sentidos recém-despertos. Eles estão dentro das paredes. A expressão de Catelyn endureceu. Ele a soltou gentilmente, mas manteve uma mão envolta na dela. O elo deles zumbindo entre eles como um fio vivo. Quantos? Elo fechou os olhos, alcançando a escuridão, pressionando contra as bordas de sua consciência. Frio, vazio, faminto. Os ocos eram vazios no tecido da existência. Dúzias, a voz dela tremeu. Lá na ala leste, os aposentos dos servos. Pipa. O nome rasgou de sua garganta. Sua amiga, sua única amiga, dormindo naqueles mesmos aposentos. Guardas. O rugido de Catelyn ecoou pela sala do trono. Ala leste agora. Mas mesmo enquanto guerreiros jorravam das sombras, Ilowan sentiu algo pior. Uma presença por trás dos ocos, controlando-os, direcionando sua fome. Uma presença que ela reconheceu. Tia Hela. Ela se virou para encarar a mulher que havia tornado sua vida uma miséria por 15 anos. Mas Lady Hela não estava mais se encolhendo. Ela estava de pé, seus olhos brilhando com malícia triunfante. Você finalmente vê, não vê? A voz de sua tia havia mudado, aprofundando-se em algo antigo e errado. Levou tempo suficiente, pequena luz. Você os criou. Horror coalhou no estômago de Eloin. Os ocos, você os fez, eu os colhi. Hela começou a circular a sala do trono uma alma por vez. Por 15 longos anos, construindo meu exército, esperando que seu poder amadurecesse. Por quê? Porque luminárias não podem ser mortas, pequena sobrinha. Não verdadeiramente, mas seu poder pode ser consumido. O sorriso de Hela se esticou demais, inumano. Sua mãe se recusou a dar o dela de bom grado. Ela morreu te protegendo, derramando o último de sua luz em uma ligação que te manteria escondida até que você atingisse a maioridade. Lágrimas escorreram pelo rosto de Aloan. Você assassinou meus pais. Eu os executei pelo crime de criar você. A forma de Hela começou a mudar, sombras enrolando-se ao redor dela como coisas vivas. Uma abominação mestiça com poder suficiente para remodelar o mundo. Ela não é uma arma. Catelyn deu um passo à frente, suas lâminas gêmeas cantando de suas bainhas. Ela é minha companheira. Sua companheira? Hela riu, o som como ossos quebrando. Você, garoto estúpido e apaixonado. Você acabou de tornar isso mais fácil. O elo entre vocês canalizará o poder dela diretamente para mim.
quando eu a consumir. As sombras ao redor de Hela explodiram para fora. Kalin se moveu para interceptar, suas lâminas esculpindo arcos de prata através da escuridão. Mas mais sombras vieram, ondas intermináveis delas o impelindo para trás. Kalin Aloan o alcançou através do elo e sentiu sua resposta. Amor, feroz e inabalável, mesmo diante de probabilidades impossíveis. Corra! A voz dele ecoou em sua mente. Encontre Thessaly, ela sabe o que fazer. Eu não te deixarei, você deve. Sua voz mental rachou de desespero. Se ela pegar seu poder, todos morrem, prometa-me. As sombras se fecharam ao redor dele, e Aloan sentiu sua dor perfurar o elo deles como uma lâmina em sua própria carne. Não, ela gritou, luz irrompendo de suas mãos instintivamente. As sombras recuaram. Por um momento glorioso, ela viu Kalin se libertar, seus olhos dourados encontrando os dela através do caos. Então o poder de Hela a atingiu. Eloan se chocou contra um pilar, sua visão nadando. Ela sentiu mãos frias agarrarem seus braços, arrastando-a em direção à escuridão. Tão linda a luz, Hela grasnou seu rosto a polegadas de Aloan. Vamos ver como ela tem gosto. Dentes afiados e errados desceram em direção à sua garganta. Então fogo explodiu pela sala do trono. Não a luz prateada de Aloan. Isso era ouro e carmesim. As chamas de um lobo empurradas além de todos os limites. O grito de guerra de Kalin sacudiu as paredes de mármore, enquanto ele rasgava as sombras. Seu corpo meio mudou para algo monstruoso e magnífico. Ele arrancou Eloin do aperto de Hela e correu. O mundo embaçou ao redor deles. Corredores, escadas, passagens escondidas. Kalin se moveu com a velocidade do desespero, seus braços travados em volta de Aloan como faixas de ferro. Não me solte, ele ofegou, sangue escorrendo de feridas que ela podia sentir através do vínculo deles. O que quer que aconteça, não me solte. Nunca, ela prometeu. Eles irromperam por uma porta escondida para o ar da noite. O jardim do palácio se estendeu diante deles, flores da lua prateadas brilhando sob a lua cheia. E esperando no centro do jardim, cercada por um círculo de pedras antigas, estava a curandeira. Rapidamente, a curandeira comandou, para dentro do círculo, é o único lugar onde a escuridão dela não pode alcançar. Kellen cambaleou para frente, sua força finalmente falhando. Eles caíram juntos no centro do círculo, e Eloan sentiu um poder antigo surgir ao redor deles como um escudo. Você está ferido. Suas mãos encontraram suas feridas. Cortes profundos que choravam carmesim em seu peito. Kalin, você está morrendo. Valeu a pena. Sua mão ensanguentada segurou o rosto dela, deixando manchas em sua bochecha. Você está segura. Isso é tudo o que importa. Não ouse. Lágrimas embaçaram sua visão. Não ouse me deixar. Eu acabei de te encontrar. O sorriso dele era de partir o coração. Minha corajosa luminária. Minha luz. Seus olhos começaram a se fechar. Não. Elo pressionou as mãos contra o peito dele, desejando que a luz prateada dentro dela curasse, salvasse, fizesse qualquer coisa, mas o deixasse escapar. Thessaly, me ajude. Eu não posso. A voz da curandeira estava pesada de tristeza. Suas feridas estão além da minha habilidade. A única coisa que poderia salvá-lo agora é o poder total de uma luminária. Mas você não aprendeu a controlá-lo. A onda mataria vocês dois. Eloan olhou para o rosto pálido de Kalin. Sentiu seu batimento cardíaco ficando mais fraco através do elo deles. Ela tinha uma escolha. Deixá-lo morrer e sobreviver para lutar outro dia, ou despejar tudo o que ela tinha para salvá-lo e arriscar destruir ambos. Não foi uma escolha de forma alguma. Elo, não! Tessal segurou seu ombro. Você não entende o que está tentando. Eu entendo perfeitamente. A voz de Elo estava firme apesar do terror que a percorria.
Estou salvando meu companheiro. O despertar completo de uma luminária não é uma coisa gentil. O poder que sua mãe ligou. Ele foi comprimido por 23 anos. Liberá-lo de uma vez poderia te despedaçar por dentro. Então me diga como controlá-lo. O rosto envelhecido de Tessal enrugou. Sua mãe foi a última luminária. E mesmo ela. Minha mãe deu sua vida para me proteger. Eloan pressionou suas mãos mais firmemente contra o peito de Callin, sentindo o lento tremular de seu coração. Agora eu vou usar esse dom para protegê-lo. Diga-me o que você sabe. Além do círculo, sombras se reuniram. O exército de Helene, esperando que o escudo caísse. Seu poder é luz da lua feita carne, Tessali disse finalmente. Ele responde à emoção, à intenção, mas não tem limites naturais. Isso é tanto seu dom quanto seu perigo. Se você se abrir completamente a ele, você deve encontrar algo para te ancorar, algo forte o suficiente para te segurar a este mundo quando a luz tentar te consumir. E Luan olhou para o rosto de Callan, suas feições afiadas suavizadas pela inconsciência. Eu tenho minha âncora. O vínculo ainda está se formando. Pode não ser suficiente. Será. Elanin inclinou-se pressionando sua testa na de Kalin, porque eu me recusei a deixar que fosse qualquer outra coisa. Ela fechou os olhos e alcançou a luz. Veio como uma inundação. Tudo o que sua mãe lhe havia dado, tudo o que havia sido trancado e suprimido e negado, jorrou através dela em uma torrente de pura e devastadora radiância. Iloen gritou enquanto seu corpo se tornava um vaso para um poder que nunca deveria ter sido contido em carne mortal. Demais. Alguma parte distante de sua mente sussurrou, é demais. Mas então ela sentiu Callin, sua alma, amarrada à ladela pelo elo que eles haviam forjado, a puxou de volta da beira do esquecimento. Ela sentiu seu amor, teimoso, feroz, inabalável, envolvendo-a como uma armadura. Eu te peguei, minha luz. E Loan agarrou aquela conexão com tudo o que tinha e direcionou a inundação de poder para ele. Ela observou suas feridas se fecharem, o tecido se unindo sob suas mãos brilhantes. Ela sentiu seu batimento cardíaco se fortalecer, sua respiração se aprofundar, sua presença no elo ressurgir para o brilho total. Mas o poder não estava parando. Ele continuou a fluir através dela cada vez mais, construindo-se em direção a um crescendo que ela não conseguia conter. As pedras antigas ao redor deles começaram a rachar. O chão tremeu sob seus corpos. Aloen, a voz de Tessali, parecia vir de muito longe. Você deve parar. Você vai destruir tudo. Ela não conseguia parar. A luz tinha seu próprio ímpeto agora, seu próprio propósito terrível. Alan, a voz de Kalin, cortou o caos. Não fraca agora, mas forte, comandante. Suas mãos pegaram seus pulsos, seus olhos dourados brilhando nos dela prateados. Volte para mim. Eu não consigo. O poder é seu. Ele pertence a você, não o contrário. O aperto dele apertou. Você não é o sacrifício de sua mãe. Você não é uma arma. Você é Eloin Vance, e você é minha companheira, e eu estou te dizendo para parar. Algo em sua voz, a certeza absoluta, a autoridade inabalável perfurou o domínio da luz sobre ela. Ilan ofegou, e o poder se contraiu. Não desapareceu. Ela ainda podia senti-lo zumbindo sob sua pele, vasto e terrível e belo. Mas era dela agora, verdadeiramente dela. Você conseguiu. A voz de Tessali estava abafada com admiração. Nenhuma luminária jamais aprendeu a controlar o despertar completo tão rapidamente. Eu tive motivação. Eloan desabou contra o peito de Kalin. Os braços dele a envolveram instantaneamente. Você me salvou. A voz dele retumbou sob seu ouvido. Você, mulher extraordinária. É o que os companheiros fazem. A risada dele foi áspera, quebrada pela emoção. Então a boca dele encontrou a dela e Eloen esqueceu-se das sombras que se reuniam.
Quando eles finalmente se separaram, a expressão de Kalin havia endurecido. Helena ainda está lá fora. Eu sei. Eloan se levantou. O poder dentro dela havia se estabelecido em um brilho constante. Mas ela cometeu um erro. Que erro? Elo olhou para as sombras se aglomerando na borda do círculo. Ela pensou que consumir minha luz a tornaria poderosa. Seus olhos flamejaram prateados. Ela não percebeu que minha luz pode queimar. As pedras antigas desmoronaram enquanto Eloin ultrapassava sua proteção. Elo, espere! Kalin se levantou rapidamente. Você não pode enfrentá-la sozinha. Eu não estou sozinha. Ela se virou para olhá-lo, seus olhos prateados suavizados com amor. Eu te tenho, mas isso é algo que eu preciso fazer. Se você morrer, ele disse asperamente, eu sigo. Então eu suponho que é melhor eu não morrer. Ela caminhou para a escuridão. Os ocos a cercaram instantaneamente, formas piscando entre lobo e sombra. Eles deveriam tê-la aterrorizado. Em vez disso, Eloan sentiu apenas pena. Vocês foram lobos uma vez. Vocês tinham almas. O mais próximo avançou. Luzi rompeu de sua palma, pegando-o em meio ao salto. Ele gritou agonia e alívio e dissolveu-se em partículas que flutuaram para cima como espíritos libertos. Descanse agora. Ela se moveu pelo jardim como vingança envolta em luz estelar. Cada oco encontrou o mesmo destino. Não destruição, mas libertação. Impressionante. Lady Hela emergiu das sombras, uma coisa retorcida de escuridão. Seus olhos poços de preto absoluto. Você aprendeu rapidamente, pequena sobrinha. Eu entendi o suficiente. Você assassinou meus pais. Você me torturou por 15 anos. Você matou milhares. Tudo por este momento. Tudo por você. Então venha e me pegue. Hela atacou. Luz e sombra colidiram. Ilawan sentiu o impacto em seus ossos enquanto o poder roubado de Hela se chocava contra o dela. A escuridão era vasta. 15 anos de almas colhidas pressionando contra sua luz com peso esmagador. Ela é mais forte do que eu. Você pode. A voz de Kalin cortou seu desespero, derramando força através do elo. Não magia, mas algo mais profundo. Amor, fé. Você não está lutando sozinha. Ian se apoiou nessa força e empurrou de volta. Ela pensou no sacrifício de sua mãe, na coragem de seu pai. Ela pensou em Callan, sua proteção, sua paciência. Ela pensou no futuro que ela queria. E ela queimou. A luz que explodiu não era prata, mas ouro. A radiância pura do sol. Ela rasgou a escuridão de Hela, dissolvendo sombras, libertando almas. Hela gritou. Predador finalmente se tornando presa. Ela tentou fugir, mas não havia mais sombras. Por favor, eu sou sua família. Minha família me amava. Minha família morreu me protegendo. Você é nada além do monstro que os destruiu. Ela levantou sua mão. Espere. Pipa tropeçou pelo jardim arruinado. Há algo que você precisa saber. A ligação que sua mãe criou não foi apenas para esconder seu poder. Hela capturou parte da luz de sua mãe, sua essência. É isso que tem alimentado os ocos. A alma de sua mãe está presa dentro dela. O sangue de Elo gelou. Ela olhou para Hela com seus sentidos recém-despertos e viu. Um piscar de prata sob a escuridão. Um calor familiar enterrado sob a corrupção. Sua mãe ainda sofrendo. Se você me destruir, Hela sussurrou, você a destrói também. A escolha era impossível. O que quer que você decida, eu estou com você. Iloan fechou os olhos. O peso da decisão pressionou como montanhas. E então ela sentiu algo mais através da luz. Um toque, gentil, familiar. Minha querida garota. Os olhos de Iloan se abriram. Dentro da radiância dourada, uma forma coalesceu. Uma mulher feita de luz prateada. Mãe, você cresceu tão linda, tão forte. Eu não sei como te salvar. Você já o fez. Ao despertar seu poder, você enfraqueceu minhas correntes. Eu posso finalmente me libertar. Então venha comigo.
Meu tempo terminou 15 anos atrás. Eu fiquei apenas para te proteger. Dedos fantasmagóricos roçaram a bochecha de Elohim. Você encontrou seu companheiro. Você construirá uma vida linda. Por favor, não me deixe. Eu nunca fui embora. Eu estava com você em cada nascer do sol, em cada raio de lua, em cada sonho onde você se sentiu em casa. Lágrimas escorreram pelo rosto de Elohim. Eu te amo. Eu sei, minha querida. Eu sempre soube. A forma de sua mãe começou a se dissolver, mas não antes de encarar Hela uma última vez. Hela. A palavra era quieta, triste. Eu te perdoo. A luz prateada explodiu para fora, fundindo-se com o ouro de Elohim, criando uma radiância tão brilhante que transformou a noite em dia em todo o reino. Quando a luz se desvaneceu, Hela se foi, não destruída, transformada. Uma pequena flor prateada cresceu onde ela havia estado. Uma prisão de beleza para uma alma muito corrompida para ser libertada. Elohim caiu de joelhos. Braços a pegaram. Eu te peguei. A voz de Kalin estava rouca de lágrimas. Eu te peguei, minha luz. Ela enterrou o rosto no peito dele e chorou. Acabou. A batalha acabou. Ele pressionou os lábios em seu cabelo. Todo o resto está apenas começando. O amanhecer rompeu sobre Vidora, em tons de rosa e ouro. Ilouan estava na varanda da torre do rei. A torre deles agora, observando a luz se espalhar por um reino mudado para sempre. Você deveria estar descansando. Os braços de Kalin a envolveram por trás. Através do elo deles completo, ela sentiu seu contentamento, seu amor. Eu não consegui dormir. Muito para processar. Os lábios dele encontraram a marca em sua garganta. O conselho está exigindo uma audiência. Perguntas sobre o que você é, sobre se uma luminária pode realmente ser rainha, sobre se a rainha os cegará se eles a incomodarem. Ela ouviu o sorriso dele. Lord Thorne quase desmaiou. Ilouan riu. Bom, ele foi rude comigo. Kalin a virou em seus braços. Como você está? Verdadeiramente, eu estou de luto pela mãe que eu nunca conheci, pelos anos que eu perdi. Ela tocou o rosto dele. Mas também sou grata porque aquela garota desabou de fome e o homem mais poderoso do reino a pegou e se recusou a soltar. Ele terminou suavemente. Eu não entendi então. Mas você sabia, não sabia, desde o primeiro momento. Meu lobo sabia. O resto de mim apenas teve que alcançar. O sorriso dele era devastador. Agora eu agradeço a lua a cada momento por te enviar tropeçando em meus braços. Eu não consigo imaginar um mundo onde você não esteja ao meu lado. Eu olho para você e vejo tudo o que eu sempre quis. Kalin, eu te amo. Elovens, eu te amei quando você era uma serva faminta que ousou retrucar um rei. Eu te amei quando você tremeu em meus braços. Eu te amei quando você caminhou sozinha para a escuridão. E eu te amarei por todos os dias do para sempre. Os olhos de Elo arderam com lágrimas. Não tristeza, mas alegria. Eu te deixarei com uma condição. Nomeia. Me ame mesmo quando eu acidentalmente cegar membros do conselho que me irritam. A risada dele ressoou pelo ar da manhã, enquanto ele a envolvia em seus braços. Minha rainha aterrorizante, ele murmurou contra seus lábios. Eu não teria de outra forma. Quando ele a beijou, Elouan sentiu o elo cantar com a conclusão. Duas almas eternamente entrelaçadas, um rei que havia encontrado sua luz, uma luminária que havia encontrado seu lar. E no jardim abaixo, ao lado da flor prateada que antes fora um monstro, uma nova flor da lua floresceu, suas pétalas cintilando com a mesma radiância que agora vivia nos olhos de Elohim, o presente final de sua mãe. Um lembrete de que o amor nunca realmente morre. Ele apenas se transforma. Muito obrigado por ouvir. Espero que tenham gostado da história. Um grande obrigado a todos que estão seguindo.
Seu apoio verdadeiramente significa o mundo para